Fiel já chega chegando, porque o que está acontecendo nos bastidores do Corinthians hoje mistura emoção, indignação e planejamento pesado para a sequência da temporada. E eu já te adianto uma coisa, o dia foi intenso dentro e fora de campo. Teve herói, teve revolta, teve movimentação forte no mercado e tem reforço sendo analisado para o ataque. Então já faz o seguinte, deixa o gostei agora, se inscreve no canal e fica até o final, porque a informação que fecha esse vídeo pode mudar completamente o desenho do elenco para 2026. Aqui a gente não entrega só manchete, a gente conecta bastidor, estratégia e o que realmente importa para a Fiel. A gente começa falando de algo sério, muito sério. Logo após a classificação do Corinthians contra a Portuguesa no Campeonato Paulista, o goleiro Hugo Souza, herói absoluto da partida, foi vítima de ofensas racistas na saída do estádio do Canindé. Segundo relatos e vídeos que circularam nas redes sociais, torcedores da Portuguesa direcionaram insultos de cunho racista ao arqueiro corintiano, e isso é inaceitável. Hugo Souza tinha acabado de protagonizar uma atuação histórica, defendeu 3 pênaltis no confronto, um ainda no tempo normal e outros 2 nas cobranças decisivas. Foi o nome da classificação. Saiu de campo como herói esportivo e minutos depois enfrentou uma situação absurda fora dele. É o tipo de contraste que revolta qualquer pessoa que ama futebol. A repercussão foi imediata. A noiva do goleiro, Rauan Barcelos, se pronunciou nas redes sociais classificando o episódio como racismo e cobrando respeito. A Portuguesa divulgou nota oficial repudiando qualquer ato de preconceito e declarou solidariedade ao jogador do Corinthians, mas quem também se posicionou forte foi a Fiel. Nas redes sociais, a torcida corintiana demonstrou apoio total a Hugo Souza, mensagens de solidariedade, indignação e cobrança por medidas firmes, porque o futebol precisa ser espaço de competição, não de preconceito, precisa ser palco de emoção, não de intolerância. E existe algo importante aqui. Quando o elenco vê a torcida fechar com o jogador em um momento delicado, isso fortalece o grupo, cria senso de união, cria proteção coletiva. Hugo já tinha sido gigante dentro de campo, agora recebe respaldo fora dele. E isso impacta o ambiente interno, mas o Corinthians não vive apenas de emoção, vive também de planejamento. E enquanto o clube se posiciona e apoia seu atleta, a diretoria trabalha pesado nos bastidores. Agora a gente muda o foco para dentro de campo e para o mercado. O Corinthians já confirmou 7 reforços para 2026. Fabrício Angileri renovado, Pedro Milans, Gabriel Paulista, Alan, Matheus Pereira, Zacaria Labiad, Caio César, 7 nomes. E a diretoria não pretende parar por aí. Segundo informações divulgadas pelo Globo Esporte e reforçadas pela jornalista Bianca Molina, o técnico Dorival Júnior ainda aguarda a chegada de mais 4 jogadores. Isso pode levar o Corinthians a 11 contratações na temporada. Internamente existe até cenário de 12 ou 13 novos atletas ao longo do ano. Isso mostra mudança clara de postura em relação ao ano anterior. Em 2025, o clube praticamente não se movimentou no mercado. Trouxe apenas Vitinho e Angileri. O elenco sofreu com lesões, falta de reposição e queda de rendimento em momentos decisivos. Agora, o cenário é diferente. A diretoria quer montar elenco robusto para enfrentar calendário pesado, quer evitar repetir erros, quer aumentar competitividade interna. Mas com cautela, o executivo Marcelo Paes tem adotado estratégia baseada em organização financeira e oportunidades inteligentes. A ordem no Parque São Jorge é reforçar sem comprometer equilíbrio econômico, e é aqui que o mercado começa a esquentar de verdade, porque além do pacotão já confirmado, o Corinthians segue monitorando o mercado em busca de um novo centroavante, e esse movimento tem ligação direta com a ausência de Yuri Alberto. Sem o camisa 9, o setor ofensivo sente. Guinegão ainda busca afirmação. Pedro Raul acumula atuações abaixo do esperado. A necessidade de encontrar nova referência para o ataque cresce a cada rodada. E um nome começou a circular nos bastidores. Andrés Vombergar. Mas calma, na próxima parte eu vou detalhar quem é esse atacante, qual é o cenário real, por que o nome divide opiniões internamente e como isso se conecta ao planejamento estratégico da diretoria.
Porque não é apenas sobre trazer alguém, é sobre perfil, é sobre encaixe, é sobre decisão certa. Agora presta atenção porque o nome que começou a circular nos bastidores pode gerar debate forte entre a fiel Andrés Vombergar, atacante de 31 anos, 1,87 m de altura, livre no mercado após passagem pelo San Lorenzo, jogador com dupla nacionalidade e convocado para a seleção da Eslovênia, apesar de ter origem argentina. E o primeiro ponto que chama a atenção é simples, ele poderia chegar sem custos de transferência. Em um cenário onde a diretoria prega responsabilidade financeira, qualquer jogador livre no mercado automaticamente entra no radar. Não pagar multa de transferência reduz risco imediato e facilita a negociação salarial dentro de um teto planejado, mas futebol não é só oportunidade financeira, é encaixe técnico. Nas últimas 2 temporadas pelo San Lorenzo, Vombergar disputou 48 partidas, marcou 10 gols e distribuiu 2 assistências. Os números não são espetaculares, não são de artilheiro dominante, mas também não são desprezíveis. Agora vem a pergunta central. Esse perfil resolve o problema ofensivo do Corinthians hoje? Internamente, o departamento de futebol avalia com cautela. O clube busca um atacante com mais explosão, mais mobilidade e capacidade de atacar profundidade. Vombergar é um centroavante mais físico, mais de área, mais referência para a bola aérea e pivô, ou seja, é um perfil diferente daquele que a comissão técnica inicialmente prioriza. E aqui entra o debate estratégico. O Corinthians precisa de um 9 que brigue fisicamente com zagueiros, segure bola, gere presença em cruzamentos e bolas paradas, ou precisa de alguém mais veloz, capaz de explorar espaço nas costas da defesa e acelerar transições. São 2 ideias distintas. O nome de Vombergar surgiu como possibilidade de mercado. Não existe proposta oficial, não existe negociação em andamento. O que há é análise, e isso mostra a maturidade da diretoria. Diferente de outros momentos em que nomes surgiam e rapidamente viravam contratação por pressão externa, agora o clube estuda perfil, encaixe e custo-benefício antes de dar qualquer passo. Vale lembrar que o atacante também já foi especulado em Internacional, Vasco e Remo recentemente. Ou seja, é um nome que circula bastante no mercado sul-americano, mas vamos ser diretos. A Fiel quer impacto imediato. Com Yuri Alberto fora, o time sente falta de referência clara. Guinegal ainda oscila. Pedro Raul não conseguiu entregar regularidade. O ataque perde força em jogos travados, principalmente quando enfrenta defesas fechadas. Um centroavante alto e físico poderia ajudar em bola parada ofensiva, poderia oferecer alternativa em jogos onde o Corinthians precisa cruzar mais. Mas será que é isso que resolve o problema estrutural? E aqui entra algo ainda mais importante. O Corinthians não quer apenas tapar buraco, quer elevar nível competitivo. Trazer alguém apenas para compor elenco não é prioridade. O foco é contratar quem realmente aumente patamar. E por isso a análise é minuciosa. Existe pressão por reforço, existe necessidade real, mas existe também consciência de que uma contratação errada pode travar planejamento financeiro e técnico. Marcelo Paes tem sido firme nesse ponto. Reforçar sim, mas dentro de lógica sustentável. Agora deixa eu te provocar. Se você tivesse que escolher hoje, você traria um centroavante experiente e físico como Vombergar para dar alternativa imediata? Ou aguardaria a oportunidade de mercado por um atacante mais jovem e explosivo, mesmo que isso demorasse um pouco mais? Porque a próxima parte conecta exatamente isso. Existe uma movimentação paralela acontecendo nos bastidores que pode indicar que o Corinthians está mirando algo maior do que um nome pontual. E quando eu explicar esse cenário, você vai entender por que o clube pode estar segurando algumas decisões. Agora a gente entra no ponto que pode mudar completamente a leitura sobre esse mercado do Corinthians. Enquanto o nome de Vombergar circula e gera debate, existe uma movimentação paralela nos bastidores que indica algo maior. A diretoria não quer apenas preencher lacuna momentânea, ela quer estruturar o elenco pensando em médio prazo. E isso muda tudo. Dorival Júnior deixou claro internamente que deseja um atacante que não apenas substitua Yuri Alberto temporariamente, mas que possa disputar posição em alto nível quando o camisa 9 retornar. Ou seja, o reforço precisa elevar competitividade interna, não apenas cobrir a ausência. Isso explica por que o perfil está sendo tão analisado. O Corinthians busca alguém que entregue
entregue intensidade, mobilidade e capacidade de pressão alta, um jogador que ajude o time a marcar mais adiantado e acelerar transições ofensivas. Esse é o modelo que a comissão técnica entende como ideal para o desenho tático atual. E aqui está o detalhe estratégico: se o clube trouxer um atacante apenas para jogo aéreo e pivô, ele pode ajudar em situações específicas, mas talvez não mude a dinâmica do time como um todo. Já um atacante mais veloz e agressivo pode transformar comportamento coletivo. Pensa comigo, um 9 que pressione saída de bola, obriga a defesa adversária a errar mais. Um 9 que ataque profundidade, abre espaço para infiltração de meias. Um 9 que se movimente constantemente, impede zagueiro de jogar confortável. Isso altera padrão ofensivo e é exatamente esse tipo de impacto que a diretoria quer gerar. Por isso, o Corinthians avalia mercado sul-americano e também oportunidades em outros continentes. Existe busca por atleta que combine juventude com margem de evolução, não apenas experiência, mas isso não significa que Von Bergar esteja descartado. Ele pode representar plano alternativo de baixo custo. Pode ser solução emergencial caso o mercado não entregue oportunidade mais alinhada ao perfil desejado. A análise continua, nada fechado, nada descartado, e existe outro fator importante. Com a previsão de chegar a 11, 12 ou até 13 contratações na temporada, o Corinthians está montando elenco mais profundo. Isso significa que cada escolha precisa conversar com a ideia de grupo equilibrado. Não adianta empilhar nomes sem encaixe. Marcelo Paz e a diretoria querem evitar erro comum de temporadas passadas, quando chegaram jogadores que não se adaptaram ao modelo ou não entregaram o esperado. Agora existe método, existe critério, existe planejamento. E tudo isso acontece em meio a clima emocional forte após o episódio envolvendo Hugo Souza. O elenco se fecha, a torcida apoia, o time ganha senso de união e, ao mesmo tempo, o mercado ferve. Dias intensos, mas segura, porque ainda tem um ponto decisivo que fecha esse cenário. Existe uma possibilidade concreta de que o Corinthians esteja aguardando movimentações maiores no mercado internacional antes de bater martelo em qualquer centroavante. E isso pode significar que algo mais impactante esteja sendo construído nos bastidores. Na próxima parte eu vou amarrar tudo: racismo contra Hugo Souza, fortalecimento interno do grupo, pacotão de reforços e a real estratégia para o ataque. Porque quando você conecta todas essas peças, percebe que o Corinthians pode estar entrando em uma fase de transição importante. Agora a gente fecha o cenário completo. O Corinthians vive um daqueles momentos que testam grandeza dentro e fora de campo. Dentro de campo, classificação sofrida, herói improvável e Hugo Souza escrevendo seu nome com 3 defesas de pênalti. Fora dele, um episódio lamentável de racismo que expôs o lado mais feio do futebol, mas também revelou algo importante: união. O elenco se fecha, a torcida apoia, o clube se posiciona. E quando existe senso de proteção coletiva, o grupo costuma responder com mais força ainda. Esse tipo de situação cria laço interno, fortalece vestiário e time forte emocionalmente costuma competir melhor. Agora conecta isso com o planejamento. O Corinthians não está apenas contratando, está reconstruindo estrutura competitiva. 7 reforços já confirmados, possibilidade real de chegar a 11, 12 ou até 13 nomes na temporada. Isso não é improviso, é reformulação pensada. A diretoria entendeu que elenco curto custou caro no passado, lesões pesaram. Oscilações expuseram limitações. Agora a ideia é montar grupo capaz de suportar calendário pesado e manter nível de desempenho. E o ataque é peça central desse desenho. Sem Yuri Alberto, o time sente falta de referência clara. Pedro Raul não engrenou. Guinegal ainda busca regularidade. A necessidade de um 9 é real, mas a decisão precisa ser precisa. Von Bergar surge como oportunidade de mercado. Livre, experiente, forte fisicamente, pode ajudar em bola parada e presença diária, mas não encaixa perfeitamente no perfil de mobilidade e explosão que Dorival Júnior prioriza, e é aqui que entra o ponto mais importante. O Corinthians não quer apenas resolver o hoje, quer elevar o patamar. Existe indício forte de que o clube esteja aguardando movimentáculos maiores no mercado internacional antes de fechar com qualquer nome. Atacantes que podem perder espaço em clubes europeus, jogadores jovens que buscam vitrine sul-americana.
Oportunidades que surgem no final de janela. A diretoria não quer agir por ansiedade, quer agir por convicção. Se trouxer um atacante apenas para tapar buraco, corre risco de comprometer folha salarial sem impacto real. Se esperar a peca certa, pode transformar problema em salto de qualidade, e isso exige sangue frio. Enquanto parte da torcida pede anúncio imediato, o clube trabalha com estratégia, e estratégia nem sempre combina com pressa. Agora pensa no seguinte: se o Corinthians acerta no perfil do novo centroavante, soma isso a um elenco mais profundo, ambiente fechado após episódio com Hugo Souza e planejamento financeiro controlado, o clube entra em 2026 com base mais sólida, now e só reforço, e direcal, now e só nome, e identidade. E eu quero saber de você, fiel. Você prefere que o Corinthians traga um atacante agora, mesmo que não seja o perfil ideal, ou você confia na diretoria para esperar a oportunidade certa e trazer alguém que realmente eleve o nível do time? Comenta aqui sua opinião sincera. Se você quer continuar acompanhando o bastidor quente, análise de mercado e tudo que envolve o Corinthians antes de virar manchete, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque enquanto a bola rola, a gente vive Corinthians todos os dias. E do jeito que o mercado está se movendo, a próxima bomba pode estar mais perto do que parece.